Olá, boa tarde. Os jornais O Tempo, Super Notícia e o portal O Tempo Online começam hoje a segunda entrevista da série de 11 com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Hoje aqui no estúdio, Maria da Consolação, candidata pelo PSOL. Tudo bem, candidata? Tudo bem, agradeço. Essa entrevista está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook, você pode participar com a gente, basta mandar as perguntas no comentário aí abaixo do vídeo no post do Facebook. A candidata vai responder perguntas formuladas pelo jornalista Murilo Rocha, está aqui com a gente, ele é secretário de redação do jornal O Tempo, e também perguntas dos internautas. Podemos começar? Boa tarde, Murilo. Boa tarde, Aline. Boa tarde, candidata. É um prazer recebê-la aqui no Jornal O Tempo. Primeiramente, queria perguntar para a senhora por que a senhora se apresenta como candidata à Prefeitura de Belo Horizonte. Bom, a nossa candidatura é uma construção coletiva. Nós fizemos um processo de discussão, de conversações na frente de esquerda. Desde o início do ano começamos esse processo e vocês acompanharam, nós fizemos uma consulta à cidade, nós tínhamos 5 nomes do nosso partido, Partido Socialismo e Liberdade. Fizemos uma consulta à cidade dos nomes e das propostas. Depois nós fizemos, dentro do partido, tanto na cidade quanto no partido foi definido o nosso nome. Aí em seguida fizemos uma conversa com a frente de esquerda. E a frente de esquerda concordou que o nosso nome encabeçasse a chapa e apresentou como composição o nome do professor Pablo. Então é nesse sentido, é uma construção coletiva, é resultado de conversas amplas na cidade para que o nosso nome chegasse a ser colocado como nome da frente de esquerda BH Socialista. Mas e para a senhora? Por que a senhora se coloca como esse nome? Nós apresentamos essa discussão porque nós tivemos uma participação nas eleições de 2012, nós chegamos em 3º lugar, temos uma experiência ao longo da história nas lutas da cidade e conseguimos, nessa perspectiva, de conversar com pessoas de várias gerações, pela trajetória de luta da militância, e esse desejo também de poder contribuir nesse momento com a frente de esquerda para que nós possamos ter um bom resultado eleitoral. Nós queremos, nessas eleições, ir para o 2º turno. Então, estamos pedindo a você que está aí, conheça as nossas propostas, concordando, pedindo seu apoio, seu voto. Nós temos condições de estarmos no 2º turno, porque apresentamos as melhores propostas para Belo Horizonte. A nossa chapa é composta por pessoas que lutam. Então, nós não somos pessoas que vamos fazer, nós já estamos fazendo. É uma chapa de pessoas que estão na resistência urbana e também queremos eleger pessoas para a Câmara Municipal. Nós precisamos de uma Câmara Municipal que represente a diversidade de lutas da cidade. Então, a nossa chapa tem pessoas da luta por moradia, da mobilidade urbana, da luta da saúde, da educação, da cultura, de todas as lutas sociais, da luta LGBT, da questão do combate ao racismo, a luta feminista em nossa cidade. Então, nós convidamos também a conhecer a nossa chapa, porque a Câmara Municipal precisa ter representada nela as pessoas da cidade em sua diversidade e as pessoas que, de fato, estão fazendo luta urbana. Então, nós temos homens e mulheres, brancos, negros e indígenas, temos heterossexuais, gays, lésbicas, transexuais. Então, é uma chapa diversa que já está fazendo resistência na cidade. Agora, candidata, o PSOL, ao longo do tempo, ele sempre fez muitas críticas à atual gestão da Prefeitura de Belo Horizonte. Mas em termos de propostas concretas e que podem ser viáveis, quais são as propostas que a candidatura da senhora traz para Belo Horizonte? Bom, nós temos feito críticas e participado da luta de resistência à política privatista do Márcio Lacerda. Então, nós, do Partido Socialismo e Liberdade, junto com o PCB, a UP, as Brigadas Populares, que compõem conosco essa frente de esquerda e os diversos movimentos sociais, estamos na luta de resistência contra a política do Márcio Lacerda de privatizar parques, privatizar praças, privatizar cemitérios, privatizar a saúde, a educação, né, essa perseguição às ocupações urbanas. Então, nós estamos nessa luta e as nossas propostas são as propostas que esses movimentos apresentam de alternativa. Então, nosso programa, ele é um acúmulo do programa de 2012, que foi construído coletivamente. Ele foi aprofundado agora com
com as questões que nós, de 2013 para cá, várias coisas aconteceram no nosso país, então nós atualizamos esse programa. Ele apresenta 2 eixos centrais, que é a radicalização da democracia com a construção do poder popular e o direito à cidade. E nós começamos o programa organizado em 4 blocos. Primeiro, quem somos? Né? Nós somos e quem vai ter prioridade no nosso governo. Então, nós somos homens, mulheres, somos descendentes indígenas, de indígenas, de africanos, somos LGBTs, somos jovens, somos idosos, somos crianças e adolescentes. Então, somos negros. Então, essa diversidade de população que terá prioridade no nosso governo. Em seguida, nós apresentamos que nós queremos discutir o poder local. O poder local passa por discutir uma outra gestão, uma outra forma de fazer a gestão pública, que não seja a turma do toma lá da cá. Né? O que nós vivemos hoje no Brasil também tem resultado dessa política de grandes acordos. Quem tem que governar a cidade é a população tem que participar realmente dos destinos da cidade, definir onde serão realizadas as obras, quais obras vão ser realizadas, como que vai ser gasto o dinheiro público. Vocês defendem o OP ou é um outro modelo? Não é só pensar orçamento participativo, é pensar planejamento participativo. Nós vamos construir mais viadutos ou vamos concluir o metrô do Barreiro? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer com a população. Nós defendemos que temos que concluir o metrô do Barreiro. Já que a senhora tocou nesse assunto, vou te interromper rapidamente, só porque é uma pauta que é recorrente em toda eleição de Belo Horizonte há pelo menos 30 anos, Sim. que é o tempo do metrô de Belo Horizonte. Até hoje só existe uma linha, que é a linha 1. O candidato Alexandre Calil teve ontem aqui e falou que é uma balela dos outros candidatos falar em metrô em razão do preço de uma obra desse porte. A senhora é de um partido pequeno, como que a senhora entende que pode pleitear recursos ou conseguir recursos para fazer um projeto desse de conclusão do metrô Barreiro? Olha, nós já temos os trilhos, os recursos fazem vários projetos, vão e voltam. Agora, nós temos que fazer alguns enfrentamentos. Por isso, quando a gente está discutindo o poder local, é definir quais são as obras prioritárias. Dentro do poder local está a discussão da mobilidade urbana. Nós temos que rever os contratos com as empresas, reduzir o preço da passagem, construir um processo para chegar à tarifa zero, fazer a articulação dos diferentes modais e, dentro da região metropolitana, discutir com as outras prefeituras que nós temos condições de melhorar o transporte. E aí tem que discutir com a região metropolitana, tanto quanto com os outros prefeitos e prefeitas, quanto com as câmaras municipais. Agora, nós temos recurso para fazer o metrô até o Barreiro. Eles vêm e voltam, mas precisa enfrentar o poder econômico das empresas. Por que não é feito? Vamos dizer, porque seria uma coisa muito interessante. Qualquer prefeito teria vontade de concluir isso, eu acredito. Por que isso não é feito? Porque quais são as parcerias? Para fazer o metrô chegar até o Barreiro, é preciso fazer uma opção política. Enfrentar os donos, as famílias das empresas de ônibus. A senhora acha, então, que são eles, não é um problema entre governo federal e governo do Estado e prefeitura? É governo federal, é governo do Estado, com seus grandes acordos com setores econômicos. Nós temos a política, ela tem essa velha política, que está demonstrando agora o seu resultado, né, que fica mais velha ainda, ela foi construída nesse acordo do financiamento empresarial. Então, nós tivemos até recentemente um senador que era representante da Confederação Nacional dos Transportes Terrestres. Ele tinha interesse em garantir que o metrô chegasse até o Barreiro? Então, quais são os interesses? Por isso nós temos dito que nós precisamos da participação. Nós só podemos transformar a questão da mobilidade urbana de Belo Horizonte se tiver efetivamente participação da população. E como enfrentar, então, esse interesse econômico? O Murilo contextualizou na pergunta, o partido da senhora é um partido pequeno, não tem um grande apoio. Como enfrentar, então, esse poder econômico dessas empresas, esses interesses? Tendo a garantia de que nós vamos ter transparência pública com os recursos e que a população participe. E, nesse momento que a população está escolhendo, tanto para a prefeitura quanto para a Câmara Municipal, que ela conheça o passado e o presente das candidaturas e que os projetos que nós queremos apresentar para a cidade, eles vão ser construídos com a população. Após você construir o projeto com a população, esse projeto é dela, não é só no executivo.
E quando esse projeto vai para a Câmara Municipal, como que nós vamos fazer para aprovar? Vamos chamar a população e falar assim, ó, quem você votou para vereador, vereadora? Vai lá e cobra, porque ele tem obrigação, o representante tem obrigação de votar nos projetos que os representados estão apoiando. Então, isso é uma nova política, e não a política de tomar lá da cá. Sim, o candidato ainda nessa linha de mobilidade, a senhora falou aí de tarifa zero. Ainda isso, vamos dizer, é mais um enfrentamento dessa questão do poder econômico. É viável tarifa zero para toda a população? O tarifa zero é um processo viável, mas nós temos que fazer essa construção com as pessoas, primeiro, revendo os contratos, porque os contratos das empresas de ônibus estabelecem que todo dia 29 de dezembro tem aumento de passagem. Então, você tem que rever o contrato, tem que reduzir o preço da passagem, construir uma cultura de ter passe livre para os estudantes, você vai construindo uma cultura até para o conjunto da população, compreender qual é um dos problemas que nós enfrentamos hoje. As pessoas falam assim, mas isso é possível, né? O tempo todo. Sim. Essa é a pergunta, isso é possível? A gente chega no posto de saúde, nós paramos para pensar que temos que pagar a consulta? Você chega na sala de aula da escola pública, você para pensar que você tem que pagar a aula? Porque nós construímos uma cultura que saúde é direito, que educação é direito, e que nós temos impostos para ser investido nesses direitos. A mobilidade urbana é um direito. Então, nós temos impostos já, nós temos recursos já hoje para fazer uma cesta. Então, nós temos as multas, né, as propagandas atrás dos ônibus e temos também o dinheiro, os recursos que as empresas hoje, elas colocam individualmente para cada funcionário para pagar a sua passagem. Você pode colocar todos esses recursos num fundo público. E a revisão do contrato com as empresas, hoje o contrato, você faz o quê? O lucro da empresa é pela pessoa que anda no ônibus. Então, você paga a passagem de um final a outro final, que Sim. é o valor, você não necessariamente usa todo o percurso. Você pode, uma das discussões e um acúmulo que o movimento da juventude fez a partir de 2013, com a constituição do Tarifa Zero, foi elaborar propostas, por exemplo, de contrato por quilometragem. Seria um bilhete proporcional à distância que o passageiro... Não, também por quilometragem, o contrato por quilometragem. Você não vai contratar... Quando a gente faz uma excursão, você não faz a contratação do ônibus pelo preço da passagem de cada pessoa. Você faz por quilometragem. Você leu o contrato atual em vigor da Prefeitura com as empresas? Esse é o problema. Nós temos que ter transparência pública no acesso ao contrato. E quais são as cláusulas estabelecidas. E nós temos uma gravidade na situação de Belo Horizonte. A juventude foi para a rua lutar pela redução do preço da passagem, né? Teve a Batalha da Bahia, vocês se lembram disso. Conseguiu a redução do preço da passagem. Quem entrou na justiça para aumentar a passagem novamente? Não foram as empresas, foi o prefeito. O atual prefeito de Belo Horizonte, ele entra na justiça contra a população. Então, nós queremos construir uma outra lógica. A prefeitura tem que defender os interesses da população e não o interesse das grandes empresas. Nós temos uma pergunta, nós temos uma pergunta aqui, a Elisângela Cupertino, ela comenta assim, a proposta dela é boa, o problema é colocar em prática. E isso que eu quero ver. Como você vai colocar em prática? Veja bem, Elisângela, quando nós falávamos, lá em 2012, sobre a destarifação, reduzir o preço da passagem, que tínhamos que repensar a questão do transporte, as pessoas diziam a mesma coisa, assim, mas isso é inimaginável. Em junho de 2013, a população ocupou as ruas desse país para exigir a redução da tarifa. Então, foram pressão popular, então. Pressão popular. E foram construídas alternativas no país, em algumas cidades, alternativas de ter tarifa zero. Então, é um processo, esse é um debate da década de 80, quando ainda tinha os tais curraizinhos em Belo Horizonte, quem tem a minha idade tem 50 anos, né? Eu estou com 53, lembra que tinha aquele que a gente chamava de chiqueirinho, que era uma forma de impedir as pessoas de pularem a catraca. Então, esse movimento que nós temos em Belo Horizonte, da luta por passe livre, da luta pela redução do preço da passagem, é um movimento histórico.
E é a pressão popular que transforma a vida. O que nós estamos dizendo é que, na prefeitura, nós vamos vamos contribuir para que essa pressão popular seja potencializada. Vamos fazer o contrário do Márcio Lacerda, que é entrar na justiça contra a população. Isso é inadmissível. O poder público tem que defender o povo. Candidata, saindo um pouco dessa área de mobilidade, indo para a de segurança pública, que a princípio não é de competência dos municípios, né? A Polícia Militar e a Polícia Civil, competência do Poder Estadual. Mas na questão da Guarda Municipal, que está subordinada à Prefeitura de Belo Horizonte, recentemente ela foi armada. A senhora é a favor da Guarda Armada? A senhora pretende ampliar esse contingente da Guarda Municipal? Olha só, dentro do que nós estamos colocando no nosso programa, que tem a parte do bem viver, nós estamos apresentando a seguinte discussão. Nós precisamos romper com essa lógica de que segurança pública é mais pessoas armadas. Segurança pública não é isso. Segurança pública é uma cidade na qual as pessoas tenham mais direitos. As pessoas tenham moradia com dignidade, tenham educação com dignidade, saúde com dignidade, transporte com dignidade, que as pessoas tenham praças bonitas, bem iluminadas, que sejam espaços de encontro, que tenham parques, que as pessoas tenham vida com dignidade. Aí as pessoas têm... Aí você trabalha a questão da segurança. Essa lógica de que segurança é mais polícia, que o ministro do golpista tem colocado, ele quer mais polícia na rua e menos educação. Isso é um equívoco, né? Isso é um equívoco, porque hoje os dados de pesquisas têm demonstrado que crianças, mulheres e idosos, o local onde nós mais somos vitimadas é dentro de casa. Então nós precisamos construir uma outra cultura, garantir direitos para as pessoas e construir uma outra cultura contra o machismo, contra o racismo, contra a homo-lesbo-transfobia, porque essa cultura de ódio, ela dissemina também violência, né? Hoje os dados são de extermínio da juventude negra. Então, é construir uma outra lógica. Então, só para ficar claro, a senhora não é a favor da Guarda Municipal Armada? Quanto menos armas nas ruas, melhor. Né? Na época do plebiscito, nós votamos pelo desarmamento. Quanto menos armas, aí estou falando do meu voto pessoal, né? Pelo desarmamento. Essa lógica de mais pessoas armadas, a vida vai ser melhor. Vejamos os Estados Unidos. Mais pessoas armadas, mais massacres. Cada hora nos Estados Unidos, uma das pessoas se sente à vontade, surta, entra numa escola e sai atirando em todo mundo. Nós não queremos isso aqui. Então, essa lógica é a lógica da opressão. Nós temos que pensar num mundo que tenha igualdade. Isso significa fazer um enfrentamento com o capital. Você tem que fazer uma opção. Ou você governa para os ricos, para os grandes, para os poderosos, ou governa para o conjunto da população. E eu queria chamar atenção para quem está acompanhando. Porque, às vezes, quando nós falamos nos ricos, nós que temos casa, pagando prestação BNH, né? Pagando prestação. Nós que temos casa, que às vezes temos um carro, que temos vida com dignidade, às vezes as pessoas falam assim, não, mas você está falando de rico, está falando de mim. Não, nós estamos falando de rico. Hoje nós temos como listar, né, as famílias que sozinhas, 1% de pessoas nesse mundo que tem 50% da riqueza do mundo. Então o nosso problema não é falta de dinheiro. O nosso problema é a alta concentração, né? É a ganância. No programa da senhora tem algum tipo de programa de distribuição de renda? A senhora pensa nisso? A partir desse discurso que a senhora acabou de fazer, a prefeitura teria algum tipo de benefício para algum tipo de setor, ou as classes mais pobres, enfim? O que nós estamos colocando no programa do Bem Viver? Moradia. Nós temos mais de 150 mil imóveis sem cumprir a sua função social, abandonados. Amanhã vai ter o relézinho para acompanhar onde estão esses imóveis na cidade. E temos mais de 100 mil pessoas sem casa. É inadmissível que você tenha pessoas sem casa e casa sem pessoas. E a lei estabelece que a propriedade tem que cumprir a sua função social. Então nós temos que ver, inclusive, e é importante dizer isso, gente, tem legislação nesse país para isso que não está sendo cumprida, né? Essa legislação não está sendo cumprida. Então, o aluguel social, garantir que a regularização das ocupações urbanas... Eu ia fazer pergunta para a senhora, em relação às ocupações urbanas, a
A senhora é a favor da regulamentação dessas... Regularização das ocupações urbanas, para todo mundo ter rede de água, rede de esgoto, iluminação, CEP. Né? CEP, vida com dignidade, porque o que o governo atual faz? Não tem CEP, então você não pode ir para o posto de saúde. Não tem CEP, não pode matricular as crianças. E esses terrenos estavam lá sendo utilizados para especulação imobiliária. Né? A outra coisa é investir em emprego, trabalho e renda. Nós temos em nossa cidade, o que nós estamos dizendo? Nós temos que investir em tecnologia, na economia criativa e em empresas populares. Aí, Tiago, só interromper, porque para a gente, né, atender a pergunta do internauta, o Tiago Raposo pergunta: Maria da Consolação, você pretende implantar políticas para incentivar o crescimento do micro e pequeno empresário em Belo Horizonte? Então, é essa discussão que nós estamos trazendo. Belo Horizonte é uma cidade que tem muitas universidades, públicas e privadas, e que tem investido em tecnologia. Nós somos ponta na discussão da nanotecnologia. Então, essa tecnologia tem que servir para melhorar a vida da nossa população. Nós temos, por exemplo, uma experiência importante que tem sido realizada pela ASMAR, pelos catadores e catadoras de papel. Nós não temos coleta seletiva na cidade, mas temos já construído uma cultura entre nós, em função do trabalho dos catadores e catadoras de papel, de separar na porta de casa as latinhas, as garrafas, pelo menos no bairro onde eu moro, né, lá no São Gabriel, acontece isso. Então, como garantir, e ao mesmo tempo fica disputando se vai o lixo para Neves ou para Sabará. Então, nós temos como valorizar esse trabalho que já é realizado, construir formas, junto com tecnologia, para fazer a reciclagem desse resíduo sólido, investir na economia criativa, que nós temos vários eventos na cidade, vários grupos culturais dentro da cidade, que a revelia do poder público tem garantido trabalho e renda para as pessoas. Então, ontem eu disse lá no debate na PUC, deixar as pessoas fazerem as coisas que elas estão fazendo, não atrapalhar, e incentivar, potencializar esse trabalho. E na questão das empresas populares, vou dar um exemplo para as pessoas compreenderem melhor. Os uniformes escolares, eles eram feitos pelas pequenas confecções nos bairros. Aí o atual prefeito foi lá, vamos dar uniforme para todo mundo, fez uma licitação, mandou essa licitação para empresas fora do estado de Minas Gerais. Não é só fora de Belo Horizonte, fora do estado de Minas Gerais. Os uniformes chegam atrasados, chegam em março, abril, maio, e as confecções estão lá. Então, como que você vai fazer a política pública para incentivar o trabalho das pessoas que já estão fazendo? A prefeitura, de certa forma, favoreceria esses fornecedores locais. Os fornecedores locais. Poderia passar por isenções também, esses incentivos? Ou a senhora Nós não temos acredita discutido. nisso? Porque essa política necessariamente de isenções, como que a gente trabalha isso? Porque quando você tem isenções de impostos, significa também que você retira arrecadação da saúde, da educação. Mas nós temos um grupo de profissionais, né, de professores, companheiros e companheiras nossas que têm discutido muito sobre essa questão da economia na cidade, de como construir alternativas. São professores e professoras da UFMG, do CDPLA, que também discutem o plano diretor metropolitano, que tem contribuído conosco. Estamos abertos, né, convidamos aí as pessoas, tanto os pequenos e microempresários, a conhecerem o nosso programa. Se quiserem, desejarem, sentarem conosco. Nosso programa é um programa aberto. Eu tenho sempre dito para as pessoas assim, todo mundo quer um bairro que tenha padaria, que tenha açougue, que tenha barzinho, né? Que tenha um espaço bacana para você viver. E a importância desse pequeno comércio, ele é fundamental, porque você, seu bairro tem o quê? Nossa, seu bairro é bacana. Porque nós queremos uma vida com dignidade, circular, com tranquilidade na cidade. A senhora tocou num ponto aqui que Belo Horizonte nesse momento vive uma briga, vamos dizer assim, no setor dos bares e restaurantes contra a prefeitura em razão da lei do silêncio. Hoje, igual todo mundo quer bar no bairro, mas ninguém quer o bar do lado da casa deles, né, por causa do barulho. Então, o que a senhora pensa a respeito dessa questão da lei do silêncio, da questão do funcionamento dos bares? A senhora tem alguma proposta nesse sentido? Nós queremos conversar com as pessoas sobre isso, porque tem uma brincadeira que a juventude faz, que Belo Horizonte, a nossa praia é o bar. Né? Para onde que a gente vai? É a cidade que tem mais boteco por metro quadrado. Né? Nós gostamos de ir ao bar, encontrar com as pessoas, conversar com as pessoas, e gostamos de cantar.
Então, como que nós vamos combinar tudo isso dentro da cidade? E aí tem que conversar com todas as pessoas. Porque você não pode cantar, tem que cantar até tal hora. Então, se você proíbe cantigos, apresentações das pessoas nos bares, também isso é ruim. Porque as pessoas gostam de ir para os bares ouvirem música. Tem uma moçada que gosta muito de karaokê, né? Sim, pois a pergunta é isso, como conciliar isso? Pois é, Mas aí tem que conversar com todo mundo, né? Como que a gente conversa com todo mundo? Para não ficar sendo guerra, entendeu? Que um liga e denuncia o outro. E aí a Câmara Municipal é importante para isso. Não é a Câmara Municipal fazer a votação lá e faz uma audiência pública 2h da tarde. A Câmara Municipal fazer audiências públicas. Nós precisamos conversar, por isso que a gente está apresentando uma chapa para a Câmara Municipal. E queremos conversar sobre isso. Olha, a Câmara Municipal chama audiência pública na rua, chama audiência pública em várias regiões da cidade, ouvir várias pessoas da cidade, para na hora que for aprovar a legislação, de fato as pessoas foram ouvidas. Porque a gente tem um simulacro, né? Você fala assim, mas nós fizemos tantas audiências públicas e aí as pessoas falaram isso. Essas audiências públicas foram em que horários e quantas pessoas participaram dela? E quais segmentos participaram? Foram todas as pessoas? A Câmara Municipal pode fazer audiência pública à noite? Pode fazer audiência pública aos finais de semana para que as pessoas de fato participem? Sim. A Prefeitura pode abrir esse debate com as pessoas? O próprio Executivo abrir esse debate? Nesse ponto, assim, a Prefeitura tem discutido, mas não chega uma solução justamente por esse conflito de interesses. A Prefeitura não tem discutido. Eu sou funcionária pública há 30 anos. A Prefeitura atual, ela faz simulações. Então, o Conselho Municipal de Educação. Aí a Prefeitura manda uma proposta. Discutir com todos os setores. O Conselho vota uma proposta. Aí a Prefeitura é contra a proposta votada no Conselho. Aí ela não homologa, não publica a proposta e vai rever a votação. No dia que a Prefeitura tem a maioria no Conselho e aprova a proposta dela, aí ela homologa. Isso não é democracia. Uma outra questão de legislação, plano diretor de Belo Horizonte, que está para ser votado na Câmara, para ser votado, ele traz alguns pontos polêmicos, como a questão do coeficiente de construção. Para o empresário poder construir mais, ele tem que pagar mais por aquilo e também beneficiar a região. Qual a sua posição em relação a esse plano diretor, especificamente esse plano de coeficiente de construção? Então, o plano diretor, ele tem graves questões, inclusive vocês acompanharam o pessoal da ocupação Eliana Silva, quando foi votar uma questão que prejudicava as ocupações urbanas, as pessoas ocuparam a Câmara Municipal, fizeram a Câmara rever a sua posição, parar a votação, porque o plano diretor tem que ser discutido com o conjunto da população. É exatamente isso, você tem um plano diretor que está lá, que a maioria de nós não tivemos acesso, não participamos da discussão, e ele vai alterar a vida da cidade. E ele tem uma lógica da PBH Ativos, né? A Prefeitura criou uma empresa, que é uma empresa que transfere, que é uma empresa, né, de sociedade anônima que transfere para essa empresa, fala que é pública, mas é um processo de privatização da cidade, transfere tanto terrenos da Prefeitura quanto equipamentos públicos para fazer o processo de privatização. E esse processo é casado com o plano diretor. E a maioria de nós, da população, não sabemos o que é a PBH Ativos, como que está sendo realizado o plano diretor. Então, nós temos que pegar o plano diretor, fazer debate novamente com a população, para termos um posicionamento mais coletivo. Da forma como ele está, a senhora não é a favor, a senhora tem que discutir mais. Tem que discutir mais, porque vamos perguntar nas ocupações urbanas. Isso está atendendo vocês? Candidato, nosso tempo está encerrando. Deixa só para eu atender dois internautas de uma vez, vou juntar duas perguntas. Vamos ver se consegue em 30 segundos. O Arlen Souza, ele pergunta assim, comente sobre a formação de secretarias e quais nomes considera de destaque para as pastas. E aí a gente pode pensar essa pergunta junto com a sua relação. O Luiz César pergunta como que será a sua relação com a Câmara Municipal, a questão dos cargos, da negociata de cargos aí. Então, quem é a equipe que vai estar com a senhora na Prefeitura e a sua relação com a Câmara? O que nós defendemos é que seja um processo de escolha o mais coletivo possível. Exemplo, a educação defende eleição para a Secretaria Municipal de Educação. Outros segmentos têm
posições diferentes, mas nós queremos abrir para as pessoas da cidade. Assim, olha, quem vai ficar na área da saúde? As pessoas que trabalham na saúde, já tem pessoas fazendo as coisas na saúde, pensando em investir, sobretudo, no servidor público de carreira. Porque nós queremos pensar uma política de Estado e não uma política de governo. Nós temos pessoas que têm carreira, já estão fazendo o trabalho na cidade. São pessoas que vivem na cidade e que trabalham para a cidade. Elas também têm que ser valorizadas com carreira e salários dignos, mas também com essa participação política. A participação com a Câmara é essa questão que nós falamos. Nós queremos que a participação com a Câmara seja feita via participação popular. Okay. As pessoas têm que fazer com que os seus representantes, de fato, representem as suas posições e não fiquem lá abandonados. Tem que votar, escolher, mas acompanhar e exigir que o voto tenha valido a pena. E aí nós convidamos a conhecer a nossa chapa, porque nós temos muitas opções para você fazer uma boa escolha. Ok, candidata, muito obrigada. Agradeço a sua participação aqui. Obrigada, Murilo. Obrigada, Aline. Obrigado, candidata. Lembrando que essa foi a segunda entrevista, nós vamos ouvir os 11 candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. As datas dessas entrevistas foram escolhidas pelos próprios candidatos pelo critério de ordem de resposta. Então, aquele que respondeu primeiro o convite da redação teve prioridade na escolha da data para a entrevista. As perguntas que não foram respondidas, a candidata depois vai tentar, na medida do possível, respondê-las, né? Porque nem todas nós conseguimos fazer aqui, né, candidata? E nas edições de amanhã dos jornais O Tempo e Super Notícia, edições impressas, você confere os principais pontos da entrevista de hoje. Na segunda-feira, a gente tem a participação da candidata Vanessa Portugal, do PSTU. Até lá. Obrigada.